Olá, bem-vindo a mais uma entrevista, nesta série em que estamos debatendo, meta por meta, os desafios do Plano Nacional de Educação. Hoje, nossa entrevistada é Ana Helena Altenfelder, superintendente do SEMPEC, Centro de Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária. O tema é a meta 17, que trata da valorização do professor. Vamos primeiro escutar a meta. Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas da educação básica, a fim de equiparar o rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano da vigência deste Plano Nacional de Educação. Ana, tudo bem? Olá, Antônio, tudo bem? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Eu começo perguntando sobre a viabilidade dessa meta. Hoje a gente tem aí em torno de 60%, a remuneração do professor gira em torno de 60%, em média, dos demais profissionais de educação superior, com diploma de nível superior. Ou seja, temos ainda aí um longo caminho a percorrer e é uma meta para 2020, ou seja, o 6º ano de vigência do atual Plano Nacional de Educação. No ritmo atual de melhoria, ela é viável, na sua opinião? Quando a gente pensa nas metas e na viabilidade das metas, a gente tem que pensar no Plano Nacional de Educação como um todo. Então, o plano como um todo prevê recursos para a educação, os 10% para a educação, ele prevê a cooperação entre estados, municípios e a federação, e a própria estratégia da meta 17 prevê o apoio da União para aqueles estados e municípios que não tiverem condição de cumprir o piso. Então, pensando numa política mais ampla, na execução de um plano como um todo, sim, eu acredito que é viável. Agora tem uma questão essencial que a gente vai ouvir da boca de uma professora. Olá, meu nome é Luzinete Soares, sou da área de educação, professora da rede estadual. Estou aqui para fazer uma pergunta simples. De onde sairão os recursos para estar equiparando os salários de todos os profissionais com nível superior? Pergunta simples que exige uma resposta complexa e muito importante. Né? E importante. Sim, sem dúvida, professora. Eu acho que é uma pergunta pertinente e cabe a nós, educadores e professores, acompanhar esse cumprimento da meta, né? Como eu disse antes, tem recursos previstos da União, tem toda a arrecadação dos estados e dos municípios. Então, é uma questão de gestão, de uso eficiente das verbas disponíveis, de uma vontade política, de priorizar realmente a educação. E qual é o nosso papel? Qual é o papel do educador, né? O papel do professor? O papel do professor é nos seus fóruns, é via sindicato, via as organizações da qual participa, exercer o controle social no sentido de garantir que as determinações, as estratégias das metas sejam cumpridas. Agora, essa meta tem um objetivo. O objetivo dela não é simplesmente aumentar o salário do professor. É aumentar o salário do professor, esperando que isso vai se refletir numa melhoria da qualidade da educação em sala de aula. Agora, isso não é automático, né? Como fazer, como garantir, o que se espera? Isso vai acontecer? São mudanças no curto prazo, no longo prazo? Então, acho que isso é muito bem apontado. Quando nós falamos em aumento do salário do professor, nós não estamos falando de um aumento de salário apenas no interesse da própria categoria. Isso é muito importante. E eu acho que o professor tem que ter também essa consciência. Do mesmo jeito que ele tem que exercer o controle social, ele tem que ter clareza que o seu salário, né, o aumento do salário, ele tem um sentido que é a melhoria da qualidade da educação, que é garantir o direito de todos e todas os meninos e meninas aprenderem no país. Esse direito que o aluno e a aluna têm de aprender, ele é maior do que tudo. E é isso que deve estar no foco e no fim. Então, assim, por que aumentar os salários dos professores? Porque os professores mais bem remunerados têm mais condição de exercer sua atividade e de realmente ajudar e possibilitar que todos possam aprender e se desenvolver. É esse o sentido. E por que isso? Porque ele tem mais condições, e quando a gente fala de salário, nós estamos falando, na verdade, de toda uma condição de trabalho, que passa pelo salário, que passa pela carga horária, que passa pela formação, pelo apoio. O professor, para exercer sua atividade, ele precisa de condições de trabalho.
condições de trabalho que possam fazer com que ele planeje, que possa fazer com que ele prepare suas aulas, que possa fazer com que ele acompanhe a aprendizagem do aluno, que possa fazer com que ele se atualize, que ele tenha momentos de troca com os outros educadores, com os professores, com os colegas, para ajudá-los a pensar nos impasses e nos desafios. A atividade docente é uma atividade muito desafiadora e muito exigente. Então, para exercer ela realmente como deve ser, é preciso desse apoio. Então, acho que é disso que nós estamos falando quando nós estamos falando de uma carreira, de condições que, sem dúvida nenhuma, envolve o ganho dos professores. Porém, há quem diga que esse aumento de salário não significará qualidade. Por quê? Porque há algumas redes que pagam salários melhores do que outras e têm resultados piores. Ou seja, há quem diga que não existe essa correlação entre o desempenho e o aumento do salário do professor. Como garantir que isso ocorra? Eu acho que esse discurso, ele está atrelado a um discurso muito comum sobre educação, e na maioria das vezes, que não vem do setor de educação, mas de outros setores da sociedade, que isola fatores, né? Eu acho que um exemplo muito bom disso é a dicotomia incrível que existe entre gestão e mais recursos. Então, não precisa de gestão, precisa de mais recursos, não precisa de mais recursos, não precisa de gestão. Que, para mim, é uma dicotomia falsa e que não é um desserviço à discussão sobre educação. É preciso mais recursos e gestão. Do mesmo jeito que apenas o aumento do salário do professor, sem outras medidas, como eu citei, de condição de trabalho, de formação, de uma política de curricular, de orientações dos professores, realmente não garante. Então, o salário por si só, o aumento do salário por si só, ele não é uma condição que irá resolver todos os problemas da educação, mas ele é uma condição importante e essencial. Então, acho que nós não podemos jogar fora essa possibilidade por conta de que e que é fato, que algumas redes têm um salário melhor, mas não têm resultados. É preciso ver o conjunto de fatores. E o aumento salarial é um dos fatores importantes nesse conjunto. Agora, pensando na questão da carreira, inclusive o Plano Nacional de Educação, outras metas e a própria estratégia dessa meta fala da necessidade de criação de planos de carreira. E a gente sabe que o magistério, a carreira no início, ela é menos, o diferencial do professor em relação às outras carreiras universitárias, ela é menor no início da carreira. Ao longo do tempo vai se perdendo, vai ficando cada vez mais defasado. Como resolver isso? Como equiparar, garantir que ao longo da carreira essa distância não aumente? Existe uma piada entre nós professores que carreira de professor é ficar velho, né? Então, acho que de fato existe isso. No início da carreira, o salário não é tão diferente e ao longo do tempo isso vai se acentuando. Eu acho que é preciso pensar na carreira, não só no aumento do salário, mas em novos desafios, né? O professor, depois de um tempo de sala de aula e de exercício da atividade docente, ele tem condições de assumir outras tarefas, por exemplo, na formação dos seus colegas. Isso já é alguma coisa que acontece dentro das escolas. Existem muitas pesquisas que mostram que a formação, que os colegas mais velhos têm um papel muito importante na formação dos colegas mais jovens. Então, institucionalizar isso, organizar isso, dar um desafio para o professor, por exemplo, porque ele pode e deve continuar a exercer a atividade docente. Ele não precisa sair da sala de aula. Ele pode continuar na sala de aula, mas ele pode, por exemplo, assumir tarefas na formação dos colegas. Ou então ele pode assumir desafios como trabalhar em escolas, em territórios mais vulneráveis, com alunos que têm algum tipo de dificuldade, que a experiência é importante. Hoje acontece exatamente o oposto. Quem é que dá aula nas escolas mais vulneráveis, que têm desafios imensos? São os professores mais jovens com menos ponto de carreira. Isso poderia ser invertido e atuar nessas escolas deveria significar um desafio profissional, porque exige uma maior qualificação, e isso pudesse trazer também uma progressão na carreira de diferentes formas. E associar essa remuneração ao desempenho do professor em sala de aula? A questão da meritocracia, do desempenho do professor em sala de aula, no caso da educação, eu acho que não pode ser pensada sem pensar na questão da equidade. Então,
vamos pensar, os professores que atuam em contextos mais vulneráveis, mais difíceis, eles podem ter um rendimento menor do que seus colegas que atuam em contextos mais favoráveis. Então, a meritocracia ou apenas usar como medida, por exemplo, o IDEB, é um equívoco muito grande porque ele não ajuda realmente a alcançar o objetivo que é uma melhor educação de qualidade para todos. E depois eu sempre gosto de pensar assim, muito bem, remuneramos uma remuneração extra para os professores que são bem-sucedidos. E as crianças que são alunos dos professores que não alcançam isso? Não pode deixar de ter uma política, porque todos, senão a gente fere o direito de todos aprender. Agora, olhando também um pouco como se dá a remuneração do professor nas diferentes níveis de ensino, o que a gente vê hoje é que quanto mais básico o nível de ensino, menor a remuneração. Ou seja, o professor de creche recebe menos que da educação infantil, do ensino fundamental, do que do ensino médio. Isso não é equivocado? Muita gente que critica isso. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é partir do pressuposto que é mais fácil educar crianças, por exemplo, de educação infantil ou de creche do que de ensino médio. E, de fato, não é, né? O professor de educação infantil, e eu posso dizer isso que eu fui muitos anos professora de educação infantil, tem uma exigência muito grande de conhecimento teórico, de conhecimento do desenvolvimento das crianças. E quando você trabalha com criança pequena, é preciso uma presença constante e uma atenção constante. Então, existe uma especialidade, sim. Isso parte do pressuposto que qualquer um pode cuidar de criança pequena. Basta ter jeito, basta ter algum instinto maternal, alguma coisa desse. Isso não é verdade. É um profissional, precisa ser reconhecido e valorizado como tal. Precisa ser bastante qualificado. Qualificado desde... E hoje em dia todas as pesquisas, inclusive, mostram que é exatamente nessa etapa da vida em que a criança tem um potencial de desenvolvimento muito grande, a importância de uma educação de qualidade nessa etapa da vida, inclusive para o sucesso nas etapas posteriores. Então é um contrassenso imaginar, né, que... O trabalho do professor no início vai ajudar o professor lá do final do ensino médio. Exatamente, né? Exatamente. Olha, Ana, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você que nos assistiu e voltamos com mais um programa desta série Entrevista em que estamos debatendo, meta por meta, o Plano Nacional de Educação. A gente se vê.